O PSDB quer o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, como candidato à presidência da República. Reportagem de Minas Gerais, Rodrigo Costa. O presidente nacional do PSDB, o deputado federal por Minas Gerais, Aécio Neves, convidou o ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes, que voltou a ser filiado ao partido recentemente, para ser candidato a presidente da República pela sigla. Ciro Gomes disse que recebeu o convite com surpresa e alegria e que fará uma avaliação, uma vez que estava construindo a viabilidade eleitoral para disputar o cargo de governador do estado do Ceará em outubro, posto que já ocupou entre os anos de 1991 e 1994. Aécio afirmou que o PSDB tem 7 candidatos a governador, mas que não é o suficiente para a responsabilidade que o PSDB tem para com o Brasil e defendeu que o partido tenha candidato à presidência. Ciro afirmou que avaliará esse apoio de Aécio diante de um cenário que ele apontou como preocupante na economia brasileira, ressaltando a questão que envolve o alto endividamento das famílias. O cearense já foi candidato à presidência da República em 4 ocasiões. Em 1998, 2002, 2018 e 2022. Em nenhuma das ocasiões chegou ao segundo turno. A última tentativa foi a menos interessante no resultado para Ciro Gomes, quando ele conquistou pouco mais de 3% dos votos, acabando em 4º lugar. Em relação aqui ao estado de Minas Gerais, dirigentes do PT mineiro acompanham com atenção as conversas que o senador Rodrigo Pacheco e o deputado federal Aécio Neves têm mantido nas últimas semanas. Na última segunda-feira, durante encontro com a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores ao Senado, Marília Campos, dirigentes petistas admitiram a possibilidade de ter a ex-prefeita de Contagem dividindo com o tucano o apoio de Pacheco para a Casa Alta do Congresso Nacional. Nesse cenário, relatam integrantes da cúpula do PT, o PSDB poderia lançar uma chapa independente, tendo Aécio Neves como candidato ao Senado e concorrente à Câmara dos Deputados e também para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assim, o endosso dos tucanos seria a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas e não de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. De Minas Gerais, Rodrigo Costa. Bom, Mano Ferreira, ele já disputou outras eleições, tem o total recall eleitoral, mas em entrevista aqui à Jovem Pan, há 1 ano e meio mais ou menos, no Direto ao Ponto, ele garantiu com todas as letras que não voltaria. Aí o nome dele é aventado para o governo do Ceará. E agora vem essa manobra de Aécio Neves falando que ele pode ser o candidato do PSDB à presidência da República. Será? Seria a 5ª vez que Ciro Gomes concorreria à presidência da República caso esse convite se concretize com o aceite de Ciro. Ele foi candidato em 98, 2002, 2018 e 2022. A maior chance foi em 2018, a eleição em que Lula estava preso. Ciro Gomes, depois de ter sido ministro dos governos Lula, tinha muita expectativa de receber o apoio do presidente Lula, que acabou optando por Fernando Haddad, o que levou até a uma célebre frase em que ele estava num evento e aí algum militante de esquerda cobrou ele de um posicionamento sobre o Lula e ele falou que o Lula está preso e até xingou o militante. E aí, desde então, Ciro acaba nutrindo uma mágoa muito grande com o PT, acabou com isso ganhando a admiração de alguns antipetistas. Mas um ponto que me chama a atenção é esse casamento curioso entre Ciro Gomes e o PSDB, porque por muito tempo Ciro, fazendo um discurso desenvolvimentista, herdeiro do Leonel Brizola, atacava de forma muito feroz os governos Fernando Henrique Cardoso, em função do Plano Real, onde Ciro teve uma participação pequena como ministro, mas ele atacava a lógica dos juros altos, que, segundo ele, era uma herança do Fernando Henrique. E agora vai caber a ele, possivelmente, representar o partido do Fernando Henrique. O interessante, não é, Denise, é que em política nada é impossível. Se Geraldo Alckmin virou vice
do presidente Lula. De qualquer forma, eu lembro que em 2018 teve até aquele movimento Vira Ciro, né? Para não deixar Jair Bolsonaro chegar ao segundo turno, lembra? Exatamente, foi de última hora uma mobilização, ele começou a crescer novamente nas pesquisas, teve manifestações favoráveis ao Vira Ciro, acreditando que pela condição que o PT estava na época, ele teria mais chance de chegar ao segundo turno e sair vitorioso naquelas eleições, e talvez isso pudesse ter ocorrido mesmo. Havia uma resistência ao Partido dos Trabalhadores por todo o recall na época da Lava Jato. Então, havia muitas implicações nesse sentido. Agora, Ciro, como aconteceu em campanhas anteriores, ele acabou se queimando um pouco por falas dele mesmo. Ele tem um problema assim das manifestações dele, inclusive quando se fala da questão de mulher, ele já disse que é a posição não dele, não ofensiva contra as mulheres, mas ele fala algumas coisas que já o prejudicaram em várias eleições. Agora, quanto à aliança, a gente vê o PSDB com intenção de ter uma candidatura própria até para se renovar, ressurgir mesmo, quase das cinzas, quando a gente pensa em São Paulo. Há necessidade de se firmar nessas eleições de novo, como aproveitando até todo o histórico que o partido teve, que ele deixou uma herança importante como o Plano Real, que conseguiu efetivamente controlar a inflação, deixar o país fora da trajetória da hiperinflação. Então, de repente, uma aliança agora é ver se há chance, de fato, ainda para uma terceira via. Eu queria te perguntar isso, Mano Ferreira, de que forma ele embola esse centro-direita, porque ele tem uma característica que não é tanto desse perfil, é talvez um pouco mais centro-esquerda, não é isso? Exato, essa foi a tradição que Ciro Gomes ocupou desde a sua primeira candidatura à presidência. Quando ele ainda estava no PSB, ele sempre buscou representar uma centro-esquerda trabalhista, herdeira, do modo Leonel Brizola de pensar o Brasil. Então é curioso essa união entre o Ciro mais brizolista com o PSDB tucano, que representa aquele modo do Plano Real mais reformista. Isso pode ser um casamento que eventualmente una diferentes perfis de eleitores que não desejam nem Lula nem Flávio Bolsonaro.